Oi pessoal, bem-vindos de volta a mais um Escolhas em Show. Minha entrevistada de hoje é a Git Bond, terapeuta, instrutora e cofundadora do Instituto Theta Healing no Brasil. Uma mulher que coleciona um trabalho lindo de vidas transformadas e curadas pelo uso da técnica do Theta Healing. Git, muito obrigada por ter aceito o meu convite, sou muito grata pela sua presença aqui. Gratidão a você, Luciana, pelo convite. A gente está bem feliz de estar aí com você. Que bom. Bom, faz mais ou menos um ano que eu ouvi falar pela primeira vez do Theta Healing por um amigo que teve contato com a técnica por uma das instrutoras formadas pela Git, que é a Alice Baeta. E imediatamente eu já me encantei pela técnica, fiquei muito curiosa e por isso eu convidei a Git para estar aqui no show. Git, acho que todo mundo que ouviu aqui um pouquinho dessa introdução está super curioso agora para saber o que é o Theta Healing. Conta um pouquinho para a gente. Claro. Então, Theta Healing é uma técnica de cura energética que trabalha no sistema de crenças, né? Então, o Theta Healing, mais do que uma técnica de cura energética, é uma é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta de transformação, de expansão da consciência, é uma ferramenta que você pode usar tanto terapeuticamente quanto também no seu dia a dia, na sua vida, para um trabalho pessoal de evolução espiritual e pessoal, né? E o Theta Healing trabalha justamente identificando quais são as crenças que a gente carrega, quais são os padrões que a gente carrega, que geram determinados sintomas, doenças, desequilíbrios, tanto a nível físico, como também a nível mental, energético, espiritual. Então a gente trabalha em todos os aspectos, em todos os níveis, né, do nosso. A gente não separa corpo, mente, a gente trabalha corpo, mente, espírito, integrando e identificando quais são as crenças e os bloqueios que podem estar gerando determinados desequilíbrios. Né? Então, Pode ir, fala. Então, em linha geral, se eu for falar assim, bem generalizando, é isso, né? Claro que existem várias nuances, várias formas de trabalhar com essa ferramenta. Então, a gente pode até falar que é uma técnica meditativa de conexão com a sua potência interior, com a sua essência mais profunda, e é uma técnica que a gente trabalha diretamente na conexão com a fonte criadora de tudo que né, que é a energia de criação de todo o universo, de todos nós. Tá? E como aconteceu o seu primeiro contato com a técnica? Como aconteceu e o que mudou na sua vida a partir dali? Então, meu primeiro contato com a técnica foi há 6 anos atrás, quando uma amiga estava no Brasil e me convidou para um almoço na casa dela. E quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa de fora do Brasil que fazia o Theta Healing, aplicava o Theta Healing e também ensinava essa técnica. E quando ela me falou, eu achei bem interessante as coisas que ela me falou, e eu perguntei se ela podia fazer uma sessão de Theta Healing em mim, né? E tinha uma questão, um padrão que eu estava trabalhando há 4 anos já em terapia convencional, e eu realmente fiquei curiosa como é que o Theta Healing se aplicaria nessa questão, né? Então, quando ela fez uma sessão comigo, o que aconteceu foi realmente libertador, porque aquela questão que eu estava trabalhando há 4 anos, a gente conseguiu entender, encontrar a crença que estava gerando toda aquela situação, né? Imagina, numa sessão a gente conseguiu detectar qual era a crença e liberar ela do meu sistema, né? Então, fazendo toda uma reprogramação do meu sistema físico, emocional e mental. E aí o que aconteceu que logo depois disso, esse padrão, que era um padrão de repetição na minha vida, ele desapareceu. Nunca mais eu vivi isso. Foi muito libertador, muito transformador para mim. E eu fiquei tão impressionada com a rapidez e com a eficácia da ferramenta que eu imediatamente me encantei e quis conhecer mais, me aprofundar, saber o que era isso, quem estava fazendo isso no mundo. Só que não tinha mais ninguém no Brasil fazendo isso, né? Então eu acabei tendo que... eu propus a essa pessoa que estava aqui no Brasil a dar um curso de Theta Healing. Chamei algumas pessoas, alguns amigos, alguns terapeutas que se interessariam pelo assunto
E a partir daí eu fiz esse curso e logo na sequência fui para os Estados Unidos e depois a formação, enfim. Eu realmente mergulhei, eu trabalhava antes com acupuntura, tinha uma clínica, atendia, tinha bastante paciente, comecei a trazer isso para os meus pacientes. E a melhora foi tão rápida que realmente eu acabei migrando e hoje eu só faço Theta Healing, só me dedico a isso, né? Isso e a minha família. Muito boa a história. E ao longo desses 6 anos que você está trabalhando com o Theta Healing, você pode contar alguns outros exemplos marcantes de pessoas à sua volta, em geral, que foram curadas pelo Theta Healing? Sim, é muito importante até a gente esclarecer quando a gente usa esse termo cura, né? Porque existe muita expectativa em relação a isso, né? Então quer dizer que o Theta Healing cura tudo, qualquer questão eu vou chegar e vou curar, né? E isso depende muito de como você está e o quanto você está aberto para mergulhar dentro de si e ver quais são as causas, o que está gerando aquele tipo de sintoma, aquele tipo de doença ou desequilíbrio, né? Ou até mesmo quais são as crenças que possam estar bloqueando a realização de alguma coisa que seja importante para você. Uhum. Então, o que acontece é que cura para muitas pessoas é a pessoa se liberar de uma doença. Só que cura para o Theta Healing é algo muito mais amplo do que isso. Curar é ter consciência daquilo que está sendo fundamental para a sua história de alma naquele momento da sua vida, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu tive 2 pacientes na mesma época que estavam com câncer, né? E uma delas, ela chegou numa sessão e falou para mim que ela estava pronta para se curar do câncer, que ela queria realmente encontrar qual era a crença que estava ali por trás, gerando toda aquela situação para ela, para a vida dela, né? E a gente fez um trabalho lindo, foram 12 sessões de Theta Healing e realmente ela se curou. Quando terminou, depois dessa série de sessões, ela me ligou e falou que a taxa tumoral dela tinha zerado e que os médicos ficaram bem impressionados, porque eles até falaram, não sei exatamente o que você faz, mas, enfim, é uma coisa que está sendo boa para você. E foi bem bacana, né? Depois, na mesma época, eu recebi uma outra pessoa que estava com câncer também, mais ou menos no mesmo nível, né, dessa pessoa, assim, mesmo tipo de câncer, mesmo grau de evolução, mais ou menos. Também estava com quimioterapia, porque essa pessoa que eu atendi estava com quimioterapia marcada e desmarcou, não precisou fazer, né? Essa outra pessoa que me procurou, por exemplo, ela nunca me falou sobre curar o câncer. Ela sempre me falou sobre desmistificar a morte e poder fazer a passagem e ir embora dessa vida com tranquilidade, porque ela sabia que isso era muito importante para ela, né? E claro que eu tive que trabalhar em algumas crenças minhas, porque no meu conceito de cura, o melhor para ela era voltar ao seu equilíbrio físico, enfim, né? Imediatamente. Até por ter tido uma experiência, ter acabado de ter uma experiência com uma paciente, né? Mas não, ela não era isso que ela estava buscando. A cura para ela era justamente desmistificar isso. E ela sabia que a alma dela estava pronta para fazer essa passagem, para passar por esse processo. E foi isso que aconteceu, né? Então, são 2 exemplos completamente diferentes, pessoas totalmente buscando coisas diferentes, né? Uhum. Então, assim, a cura é muito mais do que simplesmente você estar aqui nessa vida, nesse corpo, a qualquer custo. A cura, ela passa por um processo de consciência, e uma consciência que vai muito além daquilo que a gente chama de, que em geral, né, existe uma crença coletiva do que é consciência. Passa por um estado de realmente um entendimento profundo da sua história de alma nesse momento de vida, nessa existência. E isso pode significar muitas coisas, né? Só para a gente não julgar o que é a cura em si, né? Para cada um vai ser diferente. Sim. Mas eu posso falar de experiências em mim, né? Por exemplo, uma das curas mais importantes para mim que aconteceu comigo foi a cura do hipotiroidismo, né? Porque eu tinha detectado no exame de sangue e a médica tinha me passado alguns hormônios para tomar e eu estava um pouco
não queria tomar aquele hormônio, né? Então eu falei, não, peraí, eu tenho uma ferramenta, eu vou me trabalhar, eu vou descobrir quais são as crenças que estão por trás, o que está me gerando isso, o que eu estou aprendendo com isso, para que está me servindo isso, né? E comecei a fazer um trabalho de crenças e quando eu terminei, eu fiz uma sessão comigo mesma, né? Porque você pode se auto-aplicar e quando terminou a sessão eu tinha certeza que estava curada. Aí eu liguei para a médica, ela falou, pedindo para repetir o exame, e ela falou assim, olha, Git, nem que se você estivesse tomando esse hormônio 20 dias, há 20 dias, teria alguma alteração no seu exame de sangue se você fizesse um exame amanhã. Mas eu, né, teimosa, fui fazer o exame. Eu liguei para um médico de plano para pegar o pedido de exame, fui no laboratório, refiz o exame. Foi até difícil quando eu cheguei lá, porque a pessoa do laboratório falou assim, olha, você fez esse exame, não tem nem 48 horas, você precisa de 72 horas para refazer, para o plano aprovar. Aí eu falei, não, mas liga para lá, quem sabe eles vão aprovar, né? E aí eles aprovaram e quando eu fiz, estava a taxa hormonal totalmente normal, não tinha acontecido nada. Né? E aí tem milhões de exemplos, né? Tanto, enfim, casos de pessoas de ressentimentos, depressão, tristeza, que mais? Vícios, enfim, curas em diversos níveis, né? Que a gente presencia a cada dia nos atendimentos. Uhum. Você deu exemplo de algumas de todas dessas de curas físicas e ressentimentos. Tem algum outro tipo de cura que o Theta Healing promove? Em geral, cura de, por exemplo, uma questão muito comum, autoestima, questões de relacionamento, dificuldade de se relacionar. Uhum. Né? Todo ser humano quer amar e ser amado, né? Então, relacionamento, por exemplo, é uma questão muito recorrente em consulta. Né, dificuldade de você se abrir com confiança para estar com uma pessoa, com um parceiro, uma parceira. Então, o Theta Healing trabalha muito bem nessas questões, às vezes por traumas, às vezes por não querer repetir a história do pai e da mãe, que, enfim, de relacionamento, né? Uhum. Então, assim, a gente trabalha muito nessa área de relacionamento também, área de questões financeiras, questões de abundância, dificuldade, por exemplo, de estar vivendo a abundância que é sua por direito, porque todos nós nascemos com a capacidade de manifestar o que é importante para a gente. Né? Na verdade, a nossa função nessa vida, cada um vem com uma função, poder viver o nosso propósito plenamente. Então, todo o universo, aquela história, né, de que todo o universo conspira, é uma história verdadeira, porque se você está conectado com o seu propósito, você sabe o que é importante para você, você está aberto para que todo o universo traga, né, para você aquilo que é importante para você manifestar o que você veio fazer, né, aqui. Então, a abundância deveria ser um estado natural, é um estado natural. Só que o que impede a abundância hoje em dia, quer dizer, na vida, é justamente a crença de que, às vezes, de falta de merecimento, ou por culpa, porque você vai ter e o outro não vai ter, né? E crenças coletivas também históricas, né? De que para ser humilde você não pode ter dinheiro, ou quem tem dinheiro, enfim, é egoísta, ou o dinheiro é a causa de todos os males, né? Então existem diversas crenças ligadas à abundância, que podem estar bloqueando a abundância, né? Então o Theta Healing também vai trabalhar nessa questão, e é muito impressionante ver no Theta Healing como a gente consegue rapidamente mudar isso, reverter isso, né? A pessoa, quando ela encontra o valor dela, ela se conecta com a autoconfiança e com a potência que ela tem, e também se conecta com o propósito de vida dela, não tem como a abundância não vir para ela, né? Quase que antinatural falar que não vai ser assim, né? Sim. Então... Bom, eu sei, dei uma lida, né, uma estudada sobre o Theta Healing, e eu vi que tem alguns estudos em andamento para comprovar essas curas promovidas pela técnica. Você sabe mais alguma coisa sobre isso?
Eles estão criando um site, acho que até já está, é uma classe médica, uma junta médica no Japão que está fazendo esse trabalho. Eles estão realmente comprovando cientificamente a atuação do Theta Healing, né? Então, assim, como os resultados do Theta Healing. Então, o que eles estão fazendo buscando mesmo exame antes, exame depois, depoimentos. Estão fazendo todo esse trabalho científico e também cientistas que explicam determinadas formas de usar o Theta Healing que muitas vezes chegou para a Vaiana, fundadora, de uma forma muito intuitiva, né? Então, ela sempre se conectou com essa fonte criadora, que é a fonte criadora, a energia da criação, e ela relata, e a gente faz a mesma coisa quando a gente aprende Theta Healing, a gente sabe que a cura acontece quando a gente está conectado com essa alta vibração de energia, né? Só que a gente não sabe exatamente o que acontece fisicamente, qual a mudança que acontece no meu cérebro, nas minhas células, nos meus hormônios, né? Então, os cientistas eles estão justamente explicando todo o processo, como ele acontece dentro do corpo, e comprovando isso através de alguns equipamentos, como eletroencefalograma e outros equipamentos que mapeiam o cérebro e explicam exatamente o que acontece, né? É super curioso mesmo, assim, super interessante. E por ser essa terapia que atua no nível energético e espiritual, ela está restrita a alguma religião? Não. O Theta Healing não é religião, não faz parte de nenhuma doutrina ou não cria nenhuma doutrina. Muito pelo contrário, a gente recebe pessoas, a gente já tivemos alunos budistas, padres católicos, já tivemos evangélicos, já tivemos umbandistas, e é muito interessante ver que o Theta Healing, qualquer uma dessas práticas religiosas pode acessar o Theta Healing, porque ela não vai de contra a nenhuma doutrina, né? Ela, muito pelo contrário, é uma filosofia muito ampla, que abarca todas essas linhas. Não é uma religião. Qualquer pessoa de qualquer religião pode ter acesso ao Theta Healing. E se não está vinculado a nenhuma religião, pessoas céticas ou pacientes debilitados podem ser tratados e curados por um terapeuta, mesmo que não participem ativamente do processo, ou não? Eles precisam acreditar. Então, a gente já teve aluno totalmente cético, né? Já tivemos aluno ateu, e que a gente não podia falar, tá, você vai falar de fonte criadora para mim, né? Vamos usar uma outra linguagem, né? E a gente usando a linguagem, por exemplo, de vibração, energia, molécula, átomo, elétrons, partículas, funcionava, né? Porque na verdade tudo é energia, tudo é elétron, tudo são partículas. Então você pode falar de física quântica, você pode usar a física quântica, inclusive é uma cura quântica, né? O Theta Healing. Né? Então, nesse sentido, tudo bem, se você usa essa linguagem para o seu paciente e o cérebro dele entende e conecta, ele pode se curar. Né? Então, isso é muito importante, saber qual é a linguagem para usar, qual a melhor linguagem para usar com aquele paciente específico. Porque, com certeza, se você falar que está trazendo da fonte uma reprogramação, tal, pode ser que ele resista, né? De qualquer forma, todas as curas que a gente faz, todo o trabalho de crenças que a gente faz, a gente pede permissão para o cliente. Então, o cliente ele tem que estar consciente do que está sendo feito. E se ele não entende, ou se não faz parte, se a linguagem que a gente usa não faz parte do sistema de crenças dele, ele resiste. E aí isso vai te dar um direcionamento para mudar a linguagem, até que o cérebro dele entenda e ele fala, sim, pode fazer o trabalho. Né? Então, isso direciona e qualquer pessoa pode fazer. É claro que existem pessoas que estão muito abertas, né, que têm uma fé, e que não que seja um pré-requisito, mas que realmente
acreditam que a cura vai acontecer naquele instante, então totalmente aberto para aquilo, para aquele processo, né? Então, aí, claro, a cura com essa pessoa pode acontecer muito mais rápido, né? Ela pode precisar de muito menos sessão. Eu vi alguns vídeos com depoimentos de pessoas muito emocionadas, né, no site do Theta Healing, compartilhando as curas que alcançaram nas suas vidas. E eu tenho certeza que agora muitas outras pessoas também estão interessadas em conhecer mais sobre o assunto. Mas antes da gente passar para a parte final do nosso papo, eu quero te fazer uma pergunta importante. O Theta Healing, ele é para todo mundo? Ele é para todo mundo. Qualquer pessoa pode fazer o Theta Healing, independente de crença, de religião, de classe social, independente de qualquer coisa. Eu acho que qualquer pessoa que tem interesse em se conhecer, se melhorar como ser humano, evoluir como ser humano, olhar para dentro, se conectar com essa alta vibração de amor, de consciência, está pronto para fazer Theta Healing, né? Então, ele é realmente para qualquer pessoa, e ele inclusive ajuda em qualquer área da vida, né? Então, qualquer profissão também pode ter Theta Healing como um aliado ao seu trabalho, né? E como é que o Theta Healing funciona? Por exemplo, uma pessoa está com uma questão paciente, ela precisa aprender a metodologia, fazer uma formação, ou ela simplesmente pode procurar um terapeuta e ficar por isso mesmo, assim, não precisa se aprofundar mais no estudo? Eu sempre recomendo que as pessoas façam um curso, né? Porque no curso você aprende o Theta Healing, a ferramenta, você aprende a aplicar no outro e você aprende a se auto-aplicar, né? E eu acho que aprender a se auto-aplicar é algo muito especial, porque isso cria uma autonomia muito grande. Você poder, a qualquer momento do seu dia, né, qualquer hora do seu dia, você se trabalhar em qualquer situação, né? Às vezes você está numa situação desagradável, ou você está numa situação de conflito, ou você não está feliz, ou está triste, você imediatamente se conecta com essa alta vibração e você detecta quais são as crenças que estão ali gerando toda aquela situação, aquele desequilíbrio, você libera todas essas crenças e você muda seu estado imediatamente. Então, é o que eu encorajo as pessoas, né, que façam um curso para ganhar essa autonomia, para se auto-aplicar, porque Theta Healing é uma técnica muito simples, qualquer pessoa pode aprender. Não existe pré-requisito. Qualquer pessoa. Não tem que ser terapeuta, não tem que ser especialista, né? A gente tem desde advogado, a bombeiro, a professor, né, médico, todas as pessoas fazendo Theta Healing. Cada vez chega mais gente chegando. Então, eu encorajo que as pessoas façam um curso. Agora, elas também podem buscar um atendimento, né, como cliente. Existem terapeutas que fazem atendimentos individuais. Existem, agora em Belo Horizonte, né, existe um grupo de atendimento popular também, né, para as pessoas que querem ser atendidas. Então, existem outras formas de você buscar a cura. Mas quando a pessoa começa a fazer uma sessão, 2, 3, eu falo assim, olha, faz o curso porque é muito mais vantajoso, você vai ter muito mais autonomia e você vai ver que Theta Healing é muito mais do que uma técnica terapêutica, né? Theta Healing é uma forma de vida, uma forma de olhar a vida e de olhar desde uma perspectiva mais elevada, com consciência e com amorosidade. Uma pessoa que é totalmente leiga no assunto como eu, ela pode começar a receber os benefícios do Theta Healing sem essa formação, sem instrução, sem alguma instrução maior, assim, algum passo iniciante, alguma técnica que a pessoa pode começar a observar e a aprender o Theta Healing? Pode, né? Você está falando fazendo o curso ou no atendimento? Como é que você está falando? Não, assim, por exemplo, eu não fiz o curso, nunca participei de uma sessão. Tem alguma dica, alguma coisa que você pode compartilhar, que você compartilha às vezes com as pessoas? Alguma coisa para um iniciante que pode começar a fazer, que já sentiu os benefícios da técnica? Você pode... eu sempre acho importante a pessoa silenciar um pouco, fechar os olhos e se conectar com a sua potência interior, né? E ver também o que está bloqueando essa potência. Pensar um pouco
não só pensar, né, porque senão fica uma coisa muito mental, mas trazer para o seu coração, assim, né, se você está repetindo um padrão na sua vida que não te serve, que você não gosta, que não está te fazendo bem, né, se perguntar para que isso está te servindo, né, toda vez, é uma pergunta que às vezes as pessoas estranham, mas assim, qual o benefício de você estar repetindo esse padrão na sua vida? Qual o ganho disso na sua vida, né? É para quê? Para você se sentir amada? Às vezes você fala, toda vez como é que eu falo? Tô vendo se eu venho um exemplo aqui agora. Toda vez eu tenho que me irritar com alguém, né? Ou ficar irritada. É para quê? Para você ter atenção. É a forma que você conseguiu de ter atenção, né? De se sentir valorizado, de sentir que você existe. Será que tem uma crença ali de que você não é vista nunca, que as pessoas não são capazes de te amar, né? Então, assim, a gente tem que tentar entender o que é que está gerando aquele padrão, né? Uma dica que eu gosto de dar, e que eu acho bem importante, é você nunca responsabilizar o outro ou a situação por qualquer questão que você tem em relação àquilo, né? Por exemplo, se você está chateado com alguma coisa ou com alguém, ao invés de você colocar fora essa culpa, essa responsabilidade, você trazer para você, né? Ao invés de você agir no automático, você agir como você age normalmente, você parar, dar uma pausa, né? Acho que isso é um bom exercício, você dá uma pausa e deixar perceber o que em você está gerando aquilo, né? Trazer responsabilidade para você, nunca para o outro, porque na verdade nunca é o outro, tá? Se o outro te incomoda em alguma coisa é porque essa coisa está dentro de você. Se você não olha para dentro, você não vai nunca resolver ou mudar fora. Você vai continuar repetindo esse padrão para sempre, até alguma hora você parar e olhar para você. Senão não muda. A única mudança, a única possibilidade de mudança está dentro de cada um. É a única possibilidade. Então, eu acho que o primeiro passo é você dar um pause em todas as reações automáticas que você tem em qualquer situação, né, que não te agrada, e trazer isso para você e falar assim, tá, mas qual a minha responsabilidade nisso? Por que eu estou gerando isso? O que eu estou aprendendo com isso? Qual o benefício disso para mim? Né? Talvez seja uma dica. Exercitar o mindfulness, né? Essa presença. Exatamente, esse estado de presença. E às vezes é um desafio, né? Porque o mais fácil é você se liberar e botar a culpa no outro, ou culpar a vida, ou, enfim, né? Mas a mudança está dentro, né? Não adianta. Então, olhar, parar tudo e ficar com aquilo um pouco, né? Observando, ser o observador. Acho que essa é uma dica. Git, antes da última pergunta, eu quero te fazer um reconhecimento pela beleza do seu trabalho. A gente vive num mundo de valores trocados, né, onde as pessoas tendem a acreditar mais na mensagem publicitária de um produto que conhecidamente é prejudicial à saúde em busca de uma suposta felicidade, mas ignoram e desacreditam muitas vezes nos milagres que são operados no campo energético, no campo espiritual, que é tão fundamental para o nosso equilíbrio, né? Eu sempre repito isso, que saúde não é só saúde física, saúde está em todas as esferas da nossa vida, assim como o equilíbrio que a gente busca, né? Sim. E por isso, pelo seu trabalho, eu te agradeço imensamente. A Gabrielle Bernstein, que é uma educadora espiritual que você deve conhecer, ela é bem famosa e eu admiro muito o trabalho dela. Ela também sempre remete à urgência de termos no planeta mais curadores espirituais, e vocês estão nesse caminho, né? Por isso que eu agradeço e faço esse reconhecimento público mesmo. Que bom, Luciana. Então, também quero agradecer e dizer que esse reconhecimento é recíproco, né, por você estar se colocando à disposição e a serviço de também estar entrevistando pessoas que estão trazendo essa possibilidade para o mundo, né, de um mundo de melhoria, tanto do mundo quanto de si mesmo, né. Então, eu acho esse trabalho também muito importante e tem um valor imenso, e agradeço muito poder estar junto com você nesse propósito. Que bom.
E para encerrar, uma pergunta que eu faço geralmente para todos os convidados, eu pergunto o que é alguma escolha zen dentro desse conceito de equilíbrio e consciência, alguma coisa que você já mudou na sua vida por você, pelas pessoas ou pelo planeta, e alguma coisa que você ainda não fez, mas que deseja ou que precisa mudar, e que ainda não colocou em prática. Tá. Eu acho que o que eu já mudei foi a crença, liberei a crença de que não é possível, né? E reprogramei todo o meu ser com a certeza e a confiança de que a mudança está dentro de nós e que é possível para todos, né? Então, isso é muito forte em mim, a confiança no amor, a confiança no ser humano, na potência humana, é muito forte em mim, né? Qualquer pessoa que chegar, por mais desequilibrada, por mais desestabilizada que ela esteja, eu consigo olhar ela e falar, olha para dentro de você que a potência está aí, né? Então, esse amor incondicional, amar cada ser humano que chega para mim incondicionalmente, o Theta Healing me ensinou a fazer isso, né? Então, esse eu tenho uma gratidão enorme à Vaiana Stable, né, fundadora dessa técnica, e a Deus por isso. Agora, uma coisa que é um projeto meu que eu estou agora começando com algumas mães, né, é atuar com o Theta Healing. Já comecei comigo, né, e com meu filho. Tenho 2 filhos, mas com um, que é o mais velho, eu estou trabalhando bastante. Saber que a gente pode trabalhar, aplicar o Theta Healing em nós como mães, pais, em relação às crianças, para que elas não percam essa potência que é inata, né? Então, estou fazendo um trabalho realmente que está influenciando aqui algumas pessoas da educação do Rio de Janeiro, que é um trabalho não só com os pais, mas com educadores, para detectar quais são as crenças que podem bloquear a criança, que podem ser instaladas desde cedo, né, primariamente nas crianças, que vão fazer com que elas percam essa potência. Então, esse é um trabalho, um projeto que eu estou bem agora encantada, apaixonada, e estou vendo a mudança nas crianças, né, a partir do trabalho que os pais fazem com eles mesmos. Então, eu estou a serviço disso também. E é um projeto que já está se construindo ainda. Muito legal. Eu sou apaixonada por todo mundo que trabalha pelas crianças, assim. Eu sempre levanto várias bandeiras em diversas áreas, assim, na questão do consumismo, na questão da alimentação, na questão das alternativas, as alternativas à educação tradicional, a própria questão do feminismo, né, da criação das meninas, assim. Então, fico sempre muito encantada com todo esse trabalho dedicado a elas. Bom, então mais uma vez eu agradeço a sua presença e agradeço também a todo mundo que acompanhou essa entrevista até aqui. Como sempre, muita gratidão por você que está aí do outro lado e que torna o meu trabalho possível, dá sentido a ele, porque ele encontra eco nas pessoas que se beneficiam dele. Então, Giti e a todo mundo que assistiu, muito obrigada. Gratidão, Luciana. Gratidão.